Fala, devs, builders, pessoas reflexivas, tudo beleza? No último vídeo aqui do canal, nós falamos sobre a complexidade que nos cerca, que cerca toda a nossa realidade aí no dia a dia, no trabalho, com destaque para processos aqui de engenharia de software. Isso não bastasse a própria complexidade aí inerente dos domínios de negócio, da própria engenharia de software, arquiteturas, tecnologias, frameworks e por aí vai. Nós também, como seres humanos, temos nossas complexidades inerentes e acabamos complicando o mundo do trabalho aí também, complicamos muitas vezes as coisas que poderiam ser muito mais simples, E considerando todas essas coisas cabeludas aí, complicadas e essas complexidades que a gente tem que lidar no dia a dia, é sempre bom lembrar que isso também tem o potencial de interferir aí nos nossos resultados no trabalho, Pode prejudicar, pode afetar aí a nossa produtividade e até a nossa qualidade de vida. Afinal, lidar com situações muito complicadas, principalmente se for por mais tempo, por um tempo mais prolongado, pode acabar gerando muita ansiedade, pode fazer a gente perder até noites de sono, baixando aí a nossa qualidade de vida, E em muitos casos, cenários de estresse pode gerar também muitos atritos entre pessoas, entre times, dentro da empresa, enfim, a lista é infinita, pode desencadear um monte de coisa. Além de tudo isso, e também reforçando alguns pontos que eu mencionei lá no outro vídeo, toda essa complexidade, ela vai gerando um desgaste, tanto individual quanto equipe, empresa, acaba gerando mais custos e um maior gasto de tempo, Então, em resumo, não é uma situação que não é boa para ninguém, Não é boa para o profissional, no caso, tanto para dev, engenheiro de software, profissionais ligados à engenharia de software. E eu estou falando aqui de desenvolvimento de software, mas na minha visão isso se aplica a profissões diversas, em áreas diversas, Sempre que a gente lida com coisas muito complexas, a gente tende a gastar mais tempo e acaba gerando um custo financeiro maior para a empresa também. Então acaba que não é uma situação favorável para ninguém, Não é bom para o profissional, que acaba gastando mais tempo para fazer as coisas, e também é péssimo para a empresa, que acaba gerando mais custo, mais desperdício de tempo e energia que poderiam ser gastos com outras coisas. Então a gente está falando aqui de uma redução de eficiência. E embora eu tenha falado aqui, talvez mais direcionado ao dia a dia do trabalho, de um profissional, isso se aplica totalmente ou quase que totalmente também à rotina do estudante, já que o estudante ele está sempre tendo que lidar com novos conceitos, novos conhecimentos, novas abordagens, tem que estudar tecnologias muitas vezes não triviais, que são complexas aí também, então tem muita coisa complicada envolvida. Então muito do que eu vou falar aqui vai servir para profissionais e estudantes. E claro, tô falando de estudante aqui, aí envolve pessoas que ainda estão estudando, estão em faculdade, fazendo curso, ainda não entraram no mercado de trabalho, tanto quanto de profissionais que têm sempre que estar estudando, Na verdade, como profissionais de TI, de engenharia de software, o estudo já deve fazer parte da rotina, já é praticamente um pré-requisito aí para essa profissão. E pensando em todos esses pontos, eu reuni aqui 5 estratégias que eu normalmente utilizo para lidar com cenários mais complexos e que eu também acredito que pode te ajudar a simplificar algumas coisas ou pelo menos te ajudar aí a deixar as coisas mais administráveis. O objetivo aqui não é focar em uma ferramenta mais específica ou um método mais específico, mas sim contribuir com uma visão mais ampla para que a partir daí você possa depois rever seus processos de trabalho ou até seus processos de estudo. Antes da gente entrar nas estratégias e ações práticas em si, também para te motivar ainda mais sobre esse assunto, ao final eu vou deixar uma dica bônus e também uma perspectiva positiva sobre o fator de complexidade. Sim, tem um lado bom que muitas pessoas ainda não se deram conta, inclusive devs ainda não se deram conta. Então, fica até o final para você também não perder essa dica. Então vamos lá. Primeira ação prática que você pode fazer para lidar com complexidade. Eu estou falando primeiro aqui, mas não necessariamente precisa ser nessa ordem, tá? Claro que você vai adaptar aí ao contexto que você está lidando, tá? A primeira que eu vou trazer aqui então é quebre a complexidade. Quebrar a complexidade também pode significar isolar a complexidade, Então a gente está falando que a gente tem uma parte maior, mais complexa, que a gente precisa quebrar em partes menores. E também podemos associar aqui o conceito de fasear, A gente pode criar fases, etapas para lidar com essas partes menores. A gente não ter que atacar tudo de uma vez. Claro que muitas vezes a gente já faz isso meio que naturalmente, quando a gente está falando de algum cronograma ou projetos, gestão de projetos, mas nem todo mundo tem esse tipo de conhecimento e principalmente profissionais com menos experiência.
Por isso é sempre tão importante a gente tentar quebrar algo que é mais complicado em algo que é menos complicado, né? Em partes menos complicadas. Então a gente entende primeiro as partes, depois a gente entende a relação entre essas partes e com isso a gente vai entendendo mais o todo. Se a gente tem também aí partes menores para entender, a gente consegue de repente paralelizar com outra pessoa, de repente colocar em mais dias, né? Estabelecer um cronograma de estudo ali, de análise sobre um determinado assunto. Então favorece muito também nesse sentido, né? De gerenciamento do tempo e gerenciamento do próprio aprendizado. Então só para dar alguns exemplos aqui, né? Se a gente está falando, por exemplo, uma tarefa de análise de requisitos de sistema, a gente vai entender melhor um domínio de negócio. Se a gente pegar uma parte, deixar ela bem compreendida, depois a gente vai pegar outra parte e assim a gente vai tendo um aprendizado progressivo sobre esses requisitos que a gente está trabalhando, né? Essa demanda, de repente o domínio de negócio que está em questão e consequentemente, isso vai ficar muito mais fácil para encaixar num planejamento corporativo de negócio e também, né, mais fácil para ir traduzindo, né, começar a entender como que você vai traduzir isso para o software. E se a gente está falando de criação de software ou a própria alteração, atualização de uma feature, né, de uma funcionalidade ali do software, se você tem partes menores, você consegue melhorar muito a sua manutenção e a sua testabilidade, né? Muito mais fácil você testar um módulo, uma parte menor, do que você testar uma função muito complexa, né, uma classe muito complexa, por exemplo, né? Ou um projeto, né? Se a gente estiver falando de uma arquitetura, de camadas, né? Então é muito melhor a gente trabalhar de forma particionada e faseada também. Não é à toa que a própria orientação a objetos tem muitos conceitos relacionados a isso, né? A gente está falando aí de encapsulamento, né? Tem também ali as questões do próprio Solid, né? A gente tem a separação das responsabilidades, que é uma forma de quebrar a complexidade, né? A gente deixar o código mais extensível e por aí vai. Muitos conceitos aí importantes, né, da própria engenharia de software defendem, né, essa ideia dessa quebra de complexidade. Próxima estratégia é ação prática. Adote convenções e padrões simples. Isso não significa que você tem que simplesmente adotar por adotar, né? Claro que se você precisa adotar ali é por algum motivo, né? Mas normalmente a gente precisa aí, é normal que a gente tenha pelo menos algumas convenções simples no dia a dia. Quando a gente está falando de código, por exemplo, é sempre recomendado aí na maioria dos livros, né? E até pelas próprias IDEs, né? Editores de código, que a gente tenha bons nomes, né? Para os nossos projetos, camadas, classes, funções. Então é sempre bem recomendado, né? Por exemplo, o Clean Code prega muito isso, né? Para você colocar bons nomes de variáveis, né? De propriedades, de classes, de métodos e tudo isso. Então, vale lembrar aqui que o ser humano ele funciona bem com padrões, né? A gente é movido a padrões. Tem padrões aqui para todo lado, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente se organiza por reconhecimento de padrões. E vale lembrar que muitas pessoas ainda acham que estudar padrões, definir alguns tipos de convenção, pode ser chato, pode ser burocrático, mas a verdade é que a padronização existe para reduzir carga mental. Então, quando a gente tem uma coisa bem definida, a gente não precisa pensar muito em que nome que a gente vai dar, onde a gente vai encaixar e coisas do tipo, tá? Então, por isso que ela tende a reduzir carga mental, e por isso que é sempre muito interessante ter a padronização e convenção no projeto. Então a gente acaba fazendo isso muito naturalmente, nem sempre percebe o valor dessas pequenas ações, aí, pequenas convenções no dia a dia, né? Mas acaba tendo um impacto absurdo aí no longo prazo. E a ideia da convenção, né, da padronização ser simples é para ficar mais administrável, né, para você também não criar complexidade antes da hora, né? Então, por isso, sempre reforçando a ideia de começar aí pelo menos com as convenções e padronizações mais simples primeiro. E justamente para a gente evitar de cair numa organização e numa padronização excessiva, eu já vou colocar aqui a nossa terceira estratégia, que é seja intencional nas decisões técnicas. A ideia aqui é decidir com clareza o que está sendo resolvido naquele momento, né? Trazer uma certa objetividade aqui para a decisão técnica. Então aqui a ideia é que a gente possa decidir com mais clareza o que está sendo resolvido naquele momento, né? A gente está restringindo o escopo para a gente não se perder, né? A gente não perder o foco, né? Em outras palavras, tá? Porque senão a gente começa a dissipar a nossa energia com coisas que são menos relevantes. Então é claro, a gente precisa fazer um estudo inicial, né? Principalmente se for uma solução nova. Então a gente precisa entender bem os prós e contras, né? Entender bem os trade-offs de cada decisão que a gente vai tomar. E algo muito importante ser dito também é a gente evitar de cair no piloto automático, que é algo muito comum aí na correria do dia a dia. Com isso a gente acaba adicionando muita coisa, né? Muito código, de repente a gente coloca pedaço de código, biblioteca que nem precisa, né? Consegue, de repente, mexe no fluxo, né? Adiciona fluxo que não precisa necessariamente, então sem fazer uma revisão prévia, né? Que está um pouco fora do escopo. Isso depois, né? Vai pesar, né? Vai acabar aumentando a complexidade do projeto e pode até prejudicar alguma coisa na empresa. Vale sempre questionar também, né? Não é só porque alguém está usando esse padrão em algum lugar que faz sentido no contexto, no projeto que
você está atuando agora. E uma relação com a quebra da complexidade que a gente já falou aqui, a gente pode também utilizar aqui essa abordagem de ser mais intencional justamente para separar o que é essencial e o que é um acessório, tá? Para a gente poder melhorar a nossa priorização ali dentro das nossas ações, dentro do nosso projeto. E claro que se a gente tem mais clareza e mais consistência ali nas nossas escolhas, a gente já evita muitos problemas de adicionar complexidade desnecessária, over-engineer, contribui também com aspectos de segurança e de manutenção, né? Já que a gente vai evitar, por exemplo, de instalar bibliotecas de terceiros sem necessidade, né? A gente vai revisar mais o código, a gente vai dar muito mais direcionamento para o que a gente está atuando. Um ponto adicional que vale mencionar aqui nesse tópico, né, que nem sempre a gente vai ter clareza e certeza de alguns elementos, né, principalmente se for uma solução mais nova. Nesse caso, né, sempre que possível a gente pode adotar o uso de provas de conceito, as famosas POCs, porque a POC ela já é um teste muito mais prático, né, então muito mais próximo da realidade, então ela vai trazer dados muito mais precisos, né, para você tomar uma decisão muito mais embasada, né, ser muito mais intencional naquilo que você vai fazer, né. Claro que isso depende também da POC ser bem feita ali, né, ser feita com bastante intencionalidade. Próxima estratégia: busque a colaboração das pessoas. Essa aqui talvez seja a mais óbvia, né, a mais clichê de todas. Mas por que eu quis trazer esse ponto aqui? Porque, por incrível que pareça, muitas vezes nós temos o ímpeto de sair já resolvendo as coisas, né? Principalmente se a gente está num cenário de estresse ali, como eu comentei, né? Um cenário de muita ansiedade, muita pressa, com pressão ali no dia a dia, sendo cobrado. Talvez a gente tenha o ímpeto de sair resolvendo as coisas, de querer já pegando uma primeira abordagem que a gente já achou ali mais ou menos e já quer sair resolvendo. E nem sempre isso é um bom caminho, né? Na verdade, pode ser um risco. Claro que eu não estou falando aqui que a gente é mal intencionado. Muitas vezes a gente tem a boa intenção de querer resolver, de querer fazer as coisas, mas a gente tem que dar uma controlada e dar uma segurada nesse ímpeto, né? E por isso é importante pedir algum feedback, de repente envolver mais uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Para discutir aquela solução, para ver se está certo, né? Fazer uma pré-validação ali, depois uma validação bem feita também. Se for um cenário que precisa de uma opinião, de um conhecimento a mais, né? De uma outra perspectiva, né? Acho que a palavra aqui é perspectiva, né? É sempre bom a gente ter essa questão do feedback de um lado. A gente não precisa só pensar em apoio, né? Claro que a gente vai sempre precisar do apoio das pessoas, né? Mas além do apoio, é sempre muito importante ter outras perspectivas. Então vale reforçar aqui, né, que ninguém faz nada sozinho, né? A gente vai sempre precisar da colaboração das outras pessoas, a gente também tem que ajudar outras pessoas, a gente sempre vai precisar de uma outra visão, uma visão externa. Principalmente quando a gente está falando de coisas mais complicadas, né? Nem sempre o que é complicado para a gente é para outra pessoa e vice-versa, né? Então, por isso também tem mais esse fator, né? De repente, uma pessoa que já tem um conhecimento prévio sobre uma determinada situação, ela vai resolver aquilo de uma forma muito mais rápida, né? Então, com isso a gente ganha tempo e também pode ganhar uma boa contribuição. Próxima estratégia: revise e simplifique regularmente. Parte de revisão, a gente pode estar falando aí de estar sempre envolvendo code review, essa questão da opinião das outras pessoas, isso aí está tudo muito relacionado, né? Muito conectado, é sempre muito importante. Mas aqui eu colocaria um fator adicional, que seria até muito em linha do princípio KISS, né? O Keep It Simple Stupid, que eu mencionei lá no outro vídeo, inclusive vou deixar o link desse vídeo na descrição. A ideia geral aqui é que a simplicidade, né? A gente tem que sempre que, apesar da complexidade ser um fator quase que sempre presente, a gente tem sempre que buscar essa simplificação. A simplicidade não é um estado, ela é um processo. E por ser um processo, a gente tem que revisitá-lo de tempos em tempos. De repente, o que fazia sentido alguns meses atrás pode ser simplificado hoje, não faz mais sentido hoje, né? Pode ser feito de outra forma, de uma forma mais otimizada. Então, colocar isso na rotina é algo muito interessante. Normalmente é feito por times mais maduros, né? Que revisitam soluções, revisitam código. A gente pode estar falando de fluxos também, de projetos, né? Do próprio processo de desenvolvimento de software. Então é sempre interessante ter essa revisitação, né, esse olhar mais técnico de revisitar e de amadurecer as soluções. Então a ideia aqui é buscar essa melhoria contínua. Nem sempre a gente consegue ter a visão clara. Imagine que a gente acabou de desenvolver uma solução e naquele momento a gente pode estar envolvido em pressão, situação de estresse. Então nem sempre a gente vai ter a visão clara que aquela é a melhor solução. Por mais que a gente tenha seguido todos os processos, né, todos os rituais ali, pensando numa equipe madura ali que segue tudo certinho, né, pode acontecer de passar coisa batida, né? Então isso é absolutamente normal. Lembre-se que a gente está lidando com cenários complexos, né? Então é sempre muito interessante, sempre que possível, revisitar algumas soluções e questioná-las, né, e tentar melhorá-las. Claro que isso tem que ser muito bem alinhado ali no seu contexto, na sua empresa, né? Se for fazer alguma ação, alguma atividade dessa linha, pense que em alguns casos
Isso pode ser visto como uma perda de tempo, mas, dependendo do caso também, pode ser visto como um bom investimento ali para vocês ganharem mais eficiência em algum sentido. Bom, eu tinha dito que eram 5 estratégias e ações práticas aí, mas aqui vai uma dica bônus aqui que é sempre bom a gente ter em mente, né? Usar ferramentas e abordagens de apoio. Bom, então além de tudo que foi falado aqui, é sempre bom a gente ter na nossa caixa de ferramentas aí opções interessantes, né, que nos ajudem aí a quebrar essa complexidade, né? Então a gente pode estar falando aí de ferramentas de análise de código, as próprias IDEs hoje estão ganhando cada vez mais superpoderes aí com as extensões de IA, as próprias IAs generativas, né, chegaram com tudo aí, fornecem muitos meios para a gente reduzir complexidade, né? Claro que também, se não for mal utilizada, pode piorar a situação, né? Então, desde que bem utilizada, pode ser um bom aliado aí, uma boa ferramenta para a gente reduzir complexidade, né? Entender cenários complexos, de repente até pedir para explicar alguma coisa, fazer uma análise, revisão, gerar código conforme algum padrão pré-estabelecido de repente na sua empresa. Então tudo isso é sempre muito importante e ajuda muito nessa questão de atacar a complexidade. E sobre abordagens em geral, né? Além de tudo que a gente já falou aqui, se existem aí metodologias já que foram pré-estabelecidas e provadas pelo tempo, com certeza elas têm algo a acrescentar, né? Não quer dizer que você tem que sair aplicando todas de qualquer forma, sem critério, né? Desde que a gente tenha critério, né, que o seu time, sua empresa tenha os critérios corretos, eu acredito que elas podem contribuir sim para aliviar as complicações, né, as complexidades do dia a dia, tá? Só fica o alerta aí de fazer o bom uso delas, né? Porque muita gente às vezes distorce, né? Muitos times, muitas empresas às vezes distorcem, né? Deixa a pressão do dia a dia deturpar aí o bom uso dessas metodologias, né, de várias abordagens que são boas na sua essência ali, mas acabam sendo deturpadas pelo mau uso. Outro tipo de ferramenta que muitas vezes eu acho que é subestimada são as próprias ferramentas de ideação ou de visualização. Por exemplo, fluxogramas, diagramas, né? Eu acho que os diagramas são muito subestimados, né? Eu penso e até já observei exemplos do tipo, né? Às vezes um bom diagrama, ele evita você ter que fazer várias comunicações ou várias reuniões, tá? Então nem preciso te dizer o quanto que isso pode ser benéfico, né? O quanto que isso pode ser produtivo no sentido de economizar tempo, né? Então, se uma comunicação for bem feita, né, seja através de uma escrita ou de uma visualização, e aí tem N ferramentas no mercado que fazem isso de modo muito bom, né, e tem muitas pessoas que fazem um bom uso disso, né, então economiza muito tempo e às vezes passa despercebido o poder que essas ferramentas tanto ferramentas visuais ou ferramentas ali de comunicação têm no dia a dia. Então, se a ideia é ajudar com a complexidade, eu acredito que essas ferramentas também ajudam muito. Bom, então essas foram as estratégias que eu queria trazer nesse vídeo. Mas como eu prometi aí trazer uma perspectiva mais positiva, né? Eu sei que muitas pessoas podem estar preocupadas, né? Principalmente se for mais inexperientes, né? Podem estar preocupadas a essa altura com a quantidade de complexidade que está lidando ou até com a quantidade de coisas que a gente acaba fazendo na prática para lidar com essa complexidade, né? Primeiro que uma palavra de apoio aí seria para você não preocupar com tudo isso de uma vez, né? As coisas são feitas em etapas, né? Por isso que a gente precisa quebrar a complexidade, né? Quebrar em momentos diferentes. A perspectiva que eu queria trazer aqui é que a própria complexidade do mercado e do dia a dia é o que faz a nossa profissão de engenheiro de software, assim como várias outras, ser valorizada. Então, como a gente está agora na era das IAs, tem muita coisa sendo falada por aí, né? Que vai ter substituição de mão de obra, vai ter transformação no mercado. Eu não tenho dúvida que o mercado já está se transformando, tá? Pode ter sim realocação, vai ter muita mudança, na verdade isso aí já está até comprovado aí no mercado, né? Está acontecendo muita coisa. Porém, como a gente viu, o papel do desenvolvedor de software, do engenheiro de software, assim como muitos outros profissionais da área, é um papel que lida com essas complexidades. E o lado bom disso, pensando no ponto de vista da nossa atuação, é que a inteligência artificial e essas ferramentas que estão mais badaladas aí, elas lidam muito bem para gerar escrita, gerar código, mas elas ainda, na minha visão pelo menos, ainda estão muito longe de lidar com alguns tipos de complexidades mais específicas, né? Muitas delas a gente já falou aqui, já falou no outro vídeo, e o lado bom então é esse. Se nós seres humanos temos as ferramentas, abordagens, se a nossa capacidade para lidar com essas complexidades, não vai ser da noite para o dia, não vai ser tão cedo que a IA vai conseguir fazer muitas dessas atividades. Então o ponto é, o nosso pensamento crítico, se já era importante antes, ao meu ver, ele ficou ainda mais importante, né? A nossa capacidade de aprender bem os fundamentos, seja de engenharia de software, seja de outras áreas correlatas,
saber navegar bem entre essas abordagens, essas ferramentas. Inclusive, isso também foi um fator que me motivou a fazer esse vídeo, trazer esse vídeo aqui. Então, com isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e já peço para você deixar aí também a sua opinião, tá? Como que você faz para lidar com a complexidade, né? Você já está usando alguma ferramenta diferente, alguma abordagem diferente, está usando o IA para lidar com isso? Como que você está fazendo na prática, né? Me deixa saber aí, deixa aí nos comentários. Vou pedir para você também deixar o like no vídeo, para não perder os próximos conteúdos, né? Faz sua inscrição aí caso você ainda não seja inscrito. Então vai ajudar demais aqui para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, tá? Para encerrar então, eu só queria deixar a mensagem que, embora existam muitas complexidades e muitos desafios, né, como a gente viu e já conhece aí na prática, a própria existência desses desafios é que também podem nos motivar como profissionais. Os desafios é que nos motivam e que nos transformam a ser profissionais melhores e que fazem a gente muitas vezes sair da nossa zona de conforto e buscar melhorias e progressos, né? E com isso a gente acaba aprendendo, ao invés da gente focar em ficar mais ansioso, por exemplo, ou ter mais problemas com isso, o ponto aqui, e que também é um desafio, né, é que a gente sempre deve buscar formas de crescer com cada desafio, né? A gente tentar incorporar novas habilidades, melhorar também o nosso comportamento. Com isso a gente vai ter um desenvolvimento profissional e também evoluir na carreira e até como pessoa. Embora existam desafios, é através deles que a gente se transforma. Não esquece do like, hein? Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!